Um tapa ecoou pelo restaurante 5 estrelas, silenciando a banda de jazz e congelando 50 clientes ricos em seus lugares. Não era apenas uma simples disputa. A mulher que deu o tapa era Isabella Montgomery, uma supermodelo noiva do bilionário mais cobiçado da cidade, Sebastian Sterling. A vítima, uma garçonete tranquila chamada Sophie, tremia segurando uma taça de vinho quebrada. Mas o que Isabella não sabia era que a mulher que ela acabara de humilhar não era apenas uma garçonete trabalhando por um salário mínimo. Quando Sebastian se levantou, com o rosto pálido e uma raiva que ninguém jamais tinha visto antes, todos na sala perceberam que um segredo capaz de mudar vidas estava prestes a ser revelado. Um segredo que custaria a alguém sua fortuna, sua reputação e seu futuro. Esta é a história do tapa que destruiu um império. A atmosfera dentro do L'Obsidian, o restaurante mais exclusivo da cidade de Nova York, era sempre de perfeição calculada. Era um lugar onde uma única taça de Pinot Noir custava mais do que o pagamento mensal de um carro. E o ar cheirava a trufas, mogno envelhecido e dinheiro antigo. Para Sophie Bennett, no entanto, o restaurante cheirava a ansiedade e exaustão. Aos 24 anos, Sophie era invisível. Ela havia dominado a arte de se misturar ao papel de parede bege, seus movimentos silenciosos, sua postura submissa. Seu uniforme, uma camisa branca impecável, um colete preto e uma saia na altura do joelho, estava sempre imaculado, passado com o desespero de alguém que não podia se dar ao luxo de perder o emprego. Ela tinha aluguel para pagar no Queens e, mais importante, as contas médicas da avó, que se acumulavam na bancada da cozinha como montes de neve. A mesa 4 está chegando. Henry, o gerente de salão, sussurrou em seu fone de ouvido. Henry era um homem baixo, com um bigode que parecia tremer sempre que ele estava estressado, o que era o tempo todo. É o senhor. Sterling e ela. Um gemido coletivo percorreu a equipe da cozinha, embora ninguém parasse de cortar ou servir. Todos sabiam quem era ela. Sebastian Sterling era um cliente regular, CEO da Sterling Global, um homem que movia montanhas nos setores de tecnologia e imobiliário. Ele era geralmente calado, dava gorjetas generosas e tratava a equipe com uma indiferença distante e educada. Mas sua noiva, Isabella Montgomery, era uma espécie totalmente diferente. Uma modelo de passarela com milhões de seguidores nas redes sociais. Ela tratava os funcionários de serviço não como seres humanos, mas como aparelhos com defeito. Sophie, Henry disse bruscamente, apontando um dedo bem cuidado para ela. Você fica com a mesa. Lucas está doente e não posso confiar que o novato não vá desmaiar. O estômago de Sophie deu um nó. Ri, por favor, da última vez que ela esteve aqui, ela devolveu a água 3 vezes porque os cubos de gelo não estavam simétricos o suficiente. Você quer seu turno ou não, Bennett? Sophie apertou o rabo de cavalo, respirou fundo e assentiu. Eu aceito. Ela saiu para o salão no momento em que as pesadas portas de carvalho se abriram. Sebastian Sterling entrou primeiro. Ele era um homem impressionante, alto, com ombros largos, vestido com um terno Tom Ford cinza escuro que lhe caía como uma segunda pele. Ele tinha cabelos escuros e olhos que geralmente revelavam uma inteligência predatória, mas naquela noite ele parecia cansado. Ele olhou para o relógio Patek Philippe, franzindo a testa como se estivesse calculando o tempo que levaria para passar a noite. Atrás dele, chamando a atenção de toda a sala, estava Isabella. Ela era inegavelmente bonita, vestindo um vestido vermelho que se moldava ao seu corpo e diamantes pendurados em suas orelhas que refletiam a iluminação suave do ambiente. Mas sua expressão era amarga. Ela digitava furiosamente em seu celular, sem sequer levantar os olhos quando a recepcionista os cumprimentou. Por aqui, senhor. Sterling, disse a recepcionista, guiando-os até a melhor mesa do canto, isolada o suficiente para garantir privacidade, mas visível o suficiente para ser admirada. Sophie esperou perto do balcão com as mãos cruzadas atrás das costas, contando até 10 para acalmar o coração. Ela pegou a garrafa de água filtrada e se aproximou da mesa. Boa noite, Sr. Sterling, senhorita Montgomery, disse Sophie com voz firme e profissional. Bem-vindos de volta ao L'Obsidian. Posso começar com esta mesa está bamba? Isabella anunciou, interrompendo Sophie. Ela não tinha tirado os olhos do celular. Sophie fez uma pausa. Peço desculpas, senhora. Deixe-me verificar. Sophie se ajoelhou, arriscando manchar seu uniforme com o chão, e inspecionou a pesada perna de ferro da mesa. Estava sólida como uma rocha. Não havia absolutamente nenhuma oscilação. Parece segura, Sr. Montgomery, disse Sophie, levantando-se gentilmente.
Isabela finalmente olhou para cima. Seus olhos eram azuis como o gelo e cheios de desdém. Ela examinou Sophie, desde seus sapatos pretos sensatos até a mecha solta de cabelo loiro que havia escapado do coque. Você está me chamando de mentirosa? Não, claro que não, disse Sophie rapidamente. Eu só quis dizer que ela balança quando eu me apoio nela, retrucou Isabela. Conserte ou mude-nos de lugar. Deus, por que é sempre tão difícil conseguir competência básica nesta cidade? Sebastian suspirou, esfregando as têmporas. Bella, a mesa está ótima. Por favor, vamos apenas fazer o pedido. Tenho um voo cedo para Londres amanhã. Você sempre fica do lado deles. Isabela sussurrou para ele, virando o ombro. Tudo bem, mas se minha bebida derramar por causa dessa mesa, vou processar o estabelecimento. Sophie engoliu em seco. Vou trazer uma cunha imediatamente, só por segurança. Vocês querem água com ou sem gás para começar? Pelgrino com gás, não per, Isabela determinou. E certifique-se de que esteja gelada a exatamente 40 degrees d'água. Da última vez estava morna. Claro, disse Sophie. Ela serviu água para Sebastian, que lhe deu um breve aceno de desculpas. Foi um pequeno gesto, quase imperceptível, mas deu a Sophie força suficiente para se retirar para a cozinha sem tremer. Ela está rara hoje à noite, sussurrou Henry enquanto Sophie procurava freneticamente por uma cunha de mesa. Ela está procurando briga, murmurou Sophie. Só preciso sobreviver 2 horas, apenas 2 horas. Mas enquanto Sophie observava o casal do outro lado da sala, ela percebeu algo estranho. Normalmente, Sebastian e Isabela pareciam um casal poderoso envolvido em uma conversa, com as mãos entrelaçadas. Hoje à noite, o ar entre eles estava gelado. Sebastian estava olhando pela janela com a mandíbula cerrada. Isabela estava rolando agressivamente o Instagram, parando ocasionalmente para lançar um olhar fulminante para ele. Sophie voltou para a mesa, deslizou a cunha sob a perna e ficou pronta para anotar o pedido deles. Vou querer o bife wagyu mal passado, disse Sebastian, devolvendo o cardápio. E para você, Sra. Montgomery? Isabela bateu com uma unha longa e bem cuidada no cardápio. A sopa de lagosta para começar, depois o robalo chileno, sem manteiga, sem óleo, apenas cozido no vapor. E se eu vir um único grão de sal nele, vou mandar de volta. Entendido, disse Sophie, anotando. E para o vinho, o sommelier recomenda o 98 Chateau Margaux, interrompeu Sebastian. Não, contou Isabela. Quero o Pinot Noir. Os baratos me dão dor de cabeça. O Margaux custa os 2 vios a garrafa, Bella, disse Sebastian, com a voz mais firme. Não é nada barato. Quero o Pinot, insistiu ela, elevando a voz uma oitava, atraindo olhares das mesas próximas. Sebastian fechou os olhos por um segundo. Tudo bem, Opino. Sophie assentiu e se afastou. Enquanto caminhava em direção ao bar, ela não conseguia se livrar da sensação de que estava andando em um campo minado. A tensão na mesa 4 não era apenas sobre o jantar, era a tensão de um relacionamento que estava se rompendo. E, infelizmente, Sophie era a única que estava na zona de explosão. Ela ainda não sabia, mas o serviço de jantar estava prestes a passar de difícil a catastrófico, e a mulher sentada no vestido vermelho estava prestes a cometer um erro que a assombraria pelo resto da vida. A cozinha era uma sinfonia de caos. Chefes gritando pedidos, frigideiras chiando com vieiras escaldantes e o barulho rítmico da porcelana. Mas, para Sophie, o barulho era um conforto em comparação com a hostilidade silenciosa que emanava da mesa 4. Ela pegou a bandeja com a sopa de lagosta e o wagyu. Verificou as tigelas 2 vezes, sem guarnição na sopa, conforme solicitado. O vapor que subia da sopa tinha um cheiro rico e salgado. Cuidado com isso, Bennett, alertou o chefe. A sopa está fervendo. Deixa comigo, disse Sophie, levantando a pesada bandeja de prata sobre o ombro. Ela atravessou a sala de jantar com graça experiente. Sophie era garçonete há 6 anos. Ela sabia como se esquivar entre mesas lotadas, como antecipar um convidado se levantando de repente e como equilibrar 5 pratos em um braço. Ela era uma profissional. Ela se aproximou da mesa 4. Sebastian e Isabela estavam no meio de uma discussão silenciosa e intensa. Ridículo, Sebastian. Você está priorizando a fusão em vez do planejamento do nosso casamento. Isabela sussurrava agressivamente. Minha mãe está furiosa. Sua mãe está sempre furiosa, respondeu Sebastian, tomando um gole de vinho. E a fusão protege seu fundo fiduciário. Então sugiro que você abaixe a voz. Eles ficaram em silêncio quando Sophie chegou. A sopa de lagosta, senhora, disse Sophie suavemente.
Ela se inclinou pela direita, seguindo o protocolo de serviço adequado. Ela abaixou a tigela lentamente. Quando a tigela estava a poucos centímetros da toalha de mesa, Isabela fez um movimento brusco e repentino com o braço esquerdo, um gesto dramático para enfatizar um ponto que ela estava prestes a dizer a Sebastian. Seu cotovelo voou para trás, atingindo o antebraço de Sophie com força. O impacto foi chocante. Sophie engasgou, sua pegada na tigela vacilando por uma fração de segundo. A sopa quente espirrou violentamente pela borda. Instintivamente, Sophie recuou para evitar queimar a convidada, mas o impulso foi grande demais. Um respingo da espessa sopa laranja caiu na manga do vestido vermelho Versace de Isabela. O tempo pareceu parar. Sophie congelou. A bandeja tremia em suas mãos. Ela rapidamente a colocou na mesinha lateral e pegou um guardanapo de linho. Sinto muito, senhora. Sophie chorou, estendendo a mão para limpar a mancha. Deixe-me ajudá-la. Isabela olhou para a manga. Então ela olhou para Sophie, seu rosto contorcido em uma máscara de raiva pura e genuína. Não me toque, gritou Isabela. O som ecoou pelo restaurante. O pianista de jazz parou de tocar no meio da música. Todas as cabeças na sala de jantar se viraram para a mesa 4. Sua idiota desastrada e incompetente. Isabela gritou, levantando-se tão abruptamente que sua cadeira caiu para trás com um estrondo alto. Você tem ideia de quanto custa este vestido? É vintage. É insubstituível. Eu sinto muito. Sophie gaguejou, com o rosto em chamas. Você moveu o braço e eu... Ah, agora a culpa é minha. Isabela riu com um som agudo e cruel. Você derrama sopa quente em mim e depois culpa a vítima. É assim que treinam vocês? Bela, sente-se. Sebastian disse com voz baixa e perigosa. Ele também se levantou, estendendo a mão para o braço dela. Foi um acidente. Eu vi. Você esbarrou nela. Isabela se afastou dele. Ela arruinou minha noite. Ela arruinou meu vestido. Olhe para isso. Ela apontou um dedo trêmulo para Sophie. Você fez isso de propósito. Eu vi como você estava olhando para o Sebastian antes. Você está com ciúmes, não está? Você é apenas uma garçonete patética esperando chamar a atenção de um bilionário e está brava porque sou eu quem está com o anel. Sophie sentiu lágrimas brotando em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Ela se manteve ereta, segurando o guardanapo. Sra. Montgomery, isso não é verdade. Foi um acidente. Eu pagarei pela limpeza. Por favor. Limpeza? Isabela zombou. Ela deu um passo em direção a Sophie, invadindo seu espaço pessoal. O cheiro do perfume caro era sufocante. Você não tem dinheiro para limpar uma mancha no meu tapete, muito menos neste vestido. Você não é nada. Você é uma empregada. O restaurante ficou em silêncio total. Até mesmo os funcionários da cozinha espreitaram pelas portas giratórias. Henri, o gerente, corria em direção à mesa, suando profusamente, mas estava longe demais para intervir. Acho que você deveria ir embora, disse Sophie baixinho, com a voz trêmula, mas firme. Sua dignidade era a única coisa que lhe restava. Não vou aceitar que me falem assim. Os olhos de Isabela se arregalaram. A audácia da empregada em responder parecia ter causado um curto-circuito em seu cérebro. Com licença, sussurrou Isabela. Eu disse que não aceito ser tratada assim. Eu pedi desculpas. Foi um acidente. Isabela não falou nada. Em vez disso, sua mão se moveu rapidamente. Crack! O tapa foi brutal. Acertou Sophie bem na bochecha, jogando sua cabeça para o lado. A força do golpe arrancou o grampo de cabelo, fazendo com que os cabelos loiros caíssem em cascata sobre os ombros. Sophie cambaleou para trás, segurando a bochecha. A dor aguda foi imediata e ofuscante. Ela sentiu o gosto de sangue dentro do lábio. Por 3 segundos, ninguém se moveu. A violência do ato pairou no ar como fumaça. Sebastian ficou paralisado, com a mão meio estendida, os olhos fixos na noiva como se estivesse vendo uma estranha. Sophie lentamente virou a cabeça para trás. Sua bochecha já estava ficando vermelha, com um tom intenso e irritado. Ela olhou para Isabela, não com medo, mas com uma clareza repentina e assustadora. E então a atmosfera na sala mudou. Sebastian Sterling não gritou. Ele não virou a mesa. Ele simplesmente abotoou o paletó. Seu rosto passou de chocado para algo totalmente diferente. Frio, calculista e assustadoramente calmo. Ele contornou a mesa, colocando-se entre Isabela e Sophie. Virou as costas para sua noiva, ficando de frente para a garçonete. Você está bem? Perguntou Sebastian a Sophie. Sua voz era gentil, um contraste gritante com a violência que acabara de ocorrer. Sophie assentiu, incapaz de falar, com a mão ainda cobrindo a bochecha.
Ótimo, disse Sebastian. Ele se virou lentamente para encarar Isabela. Me dê o anel, disse Sebastian. Isabela piscou, sua raiva repentinamente substituída por confusão. O quê? O anel de noivado? Sebastian repetiu, sua voz ecoando na sala silenciosa. Tire-o agora. A reviravolta estava apenas começando, porque enquanto Isabela pensava que tinha apenas dado um tapa em uma desconhecida, ela não tinha ideia de que a identidade de Sophie era a chave para todo o império de Sebastian. Conclusão para o final do vídeo. E é aí que temos que fazer uma pausa. Sebastian acabou de exigir o anel de volta. Mas acredite, a história fica muito mais louca. Você não vai acreditar quem Sophie realmente é e como ela está conectada à fortuna da família Sterling. Ela é uma ex-esposa secreta de Sebastian ou algo ainda mais chocante. Estou enviando as partes 3 e 4 agora, onde a polícia chega e Isabela descobre da maneira mais difícil que nunca se deve julgar um livro pela capa. Se você quiser ver Isabela receber o karma que merece, clique no botão curtir, inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima parte. Vejo você no próximo vídeo. O silêncio em Lobson era pesado, um cobertor sufocante que parecia prender cada respiração na sala. 50 comensais ficaram imóveis, com os garfos suspensos a meio caminho da boca e as taças de vinho congeladas no ar. Eles estavam testemunhando a implosão de uma dinastia da alta sociedade em tempo real. E ninguém ousava desviar o olhar. Sophie ficou tremendo, com a mão ainda cobrindo a bochecha em chamas. A dor física era um calor latejante e agudo, mas a humilhação era mais fria, instalando-se profundamente em seu peito. Ela manteve os olhos no chão, olhando para as tábuas de mogno polidas, desejando que elas se abrissem e a engolissem. Ela não queria uma cena. Ela não queria um salvador. Ela só queria desaparecer na cozinha, colocar gelo no rosto e rezar para ainda ter um emprego para poder pagar a diálise da avó. Mas Sebastian Sterling não iria deixá-la desaparecer. Ele ficou parado como uma estátua esculpida em gelo, com a mão estendida e a palma aberta, esperando o anel. Seus olhos, geralmente calorosos quando olhavam para Isabela, agora estavam desprovidos de qualquer afeto. Eram os olhos de um homem que acabara de acordar de um longo e caro pesadelo. Sebastian. Isabela riu nervosamente. Era um som frágil e quebrado. Ela olhou ao redor da sala, tentando encontrar um aliado, mas encontrando apenas julgamento. Não seja dramática. Todos estão olhando. Abaixe a mão. Não estou sendo dramático, Isabela, disse Sebastian. Sua voz era assustadoramente baixa. Não era estrondosa. Era cortante. Estou sendo preciso. Fiz uma pergunta. Ou melhor, dei uma instrução. O anel. O sorriso de Isabela vacilou. Ela deu um passo para trás, apertando a mão esquerda contra o peito, protegendo o diamante de 6 quilates como se fosse um ser vivo. Você está terminando comigo aqui agora por causa dela. Ela apontou a cabeça para Sophie com um olhar de total repulsa. Ela derramou sopa em mim, Sebastian. Ela estragou um vestido de $12.000. Eu dei um tapa nela porque ela foi insolente. Foi um reflexo. Foi agressão, Sebastian a corrigiu. E não foi um reflexo. Foi uma revelação. Ele deu um passo em direção a ela. Isabela recuou, até que suas costas bateram na borda da mesa. Passei 2 anos inventando desculpas para você. Sebastian continuou, as palavras saindo lentamente, cada uma delas carregada de anos de frustração reprimida. Quando você gritou com o manobrista por estacionar seu carro muito à esquerda. Quando você demitiu sua assistente por comprar a marca errada de leite de amêndoa. Eu disse a mim mesma que era estresse. Eu disse a mim mesmo que você era apenas exigente. Ele olhou para Sophie, que ainda estava olhando para baixo. Uma única lágrima traçava um caminho pela marca vermelha em seu rosto. Mas este Sebastian balançou a cabeça. Isso não é estresse. Bella, isso é crueldade. Crueldade pura e sem filtros. E eu não vou me casar com uma mulher cruel. Não me importo com a fusão. Não me importo com a influência do seu pai herói no Senado. Para mim chega. O rosto de Isabela empalideceu, sua maquiagem de repente parecendo uma máscara que estava rachando. Ela percebeu, talvez pela primeira vez, que ele estava falando sério. A dinâmica de poder havia mudado. Ela não era mais o prêmio, ela era o passivo. Você não pode fazer isso. Ela sibilou, sua voz baixando para um sussurro venenoso. Meu pai vai destruir você. A imprensa vai te devorar vivo. Vou contar a eles que você é abusivo. Vou contar que você está dormindo com a empregada. Sebastian não piscou. Vá em frente. Há câmeras neste restaurante, Bella. Há 50 testemunhas e olhe ao seu redor. Isabela olhou. As pessoas não estavam apenas assistindo.
Elas estavam gravando. Dezenas de smartphones foram levantados, capturando cada segundo de seu colapso. O flash de uma câmera disparou no canto, cegando-a por um segundo. Você está gravando isso? Ela gritou para uma mulher na mesa ao lado. Pare com isso. Vou processar você. Vou processar todos vocês. O anel, disse Sebastian pela terceira vez. Isabela olhou para o anel. Então ela olhou para Sebastian. A percepção de que estava perdendo a fortuna, os jatos particulares, as propriedades nos Hamptons. O poder finalmente a atingiu. O pânico se instalou. Querido, por favor. Ela tentou mudar o tom de voz, tornando-se melosa e desesperada. Estendeu a mão para tocar a lapela dele. Desculpe. Tudo bem, desculpe. Estou apenas cansada. Tenho planejado o casamento e estou estressada. Não tive a intenção de bater nela. Vou pedir desculpas. Olha, ela se virou para Sophie, com os olhos duros e frios, contradizendo suas palavras. Desculpe, garçonete. Pronto. Estamos felizes agora. Não se trata de um pedido de desculpas, disse Sebastian, tirando a mão dela de seu terno. Trata-se de quem você é quando acha que ninguém importante está olhando. Você acha que ela, ele apontou para Sophie, é inferior a você. Isso faz com que você seja inferior a mim. O insulto caiu como um golpe físico. Isabela ficou boquiaberta. Tudo bem, ela gritou. Ela arrancou o anel do dedo. Ele arranhou sua pele, deixando uma marca vermelha. Pegue. Pegue seu anel, idiota. Eu nunca te amei mesmo. Você é chato, Sebastian. Você é um workaholic. Chato. E sua família é lixo. Ela jogou o anel. Ela não o entregou a ele. Ela o arremessou. A pesada aliança de platina com um enorme diamante esmeralda voou pelo ar. Ela não acertou a mão de Sebastian e atingiu a lateral de uma taça de vinho na mesa, quebrando o cristal com um barulho alto. O anel girou sobre a toalha de mesa, balançando-o antes de parar ao lado da sopa de lagosta que estava a solidificar. Vou-me embora, anunciou Isabela, pegando na sua bolsa. Ela dirigiu-se furiosa para a saída, os seus saltos a bater violentamente no chão. Ao passar por Sophie, inclinou-se e sussurrou uma última frase venenosa ao ouvido da empregada. É melhor teres cuidado, lixo. Acabaste de fazer a pior inimiga da tua vida. E com isso, Isabella Montgomery saiu furiosa do L'Obsidian, deixando um rastro de silêncio atordoado e o cheiro de perfume caro misturado com medo. Por um longo momento após as portas duplas se fecharem, ninguém se moveu. Então, o ecossistema do restaurante tentou se reajustar. O pianista de jazz, sentindo a tensão, tocou timidamente um acorde suave. As conversas recomeçaram em sussurros abafados e animados. O espetáculo havia acabado e agora vinham as fofocas. Mas na mesa 4, o drama estava longe de terminar. Sebastian não pegou o anel. Ele nem mesmo olhou para ele. Sua atenção estava totalmente voltada para Sophie. Preciso de gelo, Sebastian gritou. Não para ninguém em particular, mas com autoridade suficiente para que um ajudante de garçom corresse imediatamente para o bar. Sebastian enfiou a mão no bolso e tirou um lenço branco imaculado. Ele o ofereceu a Sophie. Estou bem, senhor, sussurrou Sophie, recuando ligeiramente. Ela agora tremia mais forte. A adrenalina estava passando, deixando-a com frio e náusea. Eu realmente só preciso limpar isso. Ela se abaixou para pegar a sopa derramada, mas suas mãos tremiam tanto que ela não conseguia segurar o lenço. Pare, disse Sebastian gentilmente. Ele segurou seu pulso, não de forma agressiva, mas com um toque firme e seguro. Deixe a sopa. Por favor, sente-se. Não posso sentar, senhor, estou de plantão. Vou ser demitida. Você não será demitida, Sebastian assegurou-lhe. Oh, eu não teria tanta certeza disso. A voz veio de trás deles. Henry, o gerente de piso, entrou na cena como um pequeno tornado furioso. Ele estava encolhido na cozinha durante o tapa, apavorado com Isabela. Mas agora que ela se fora, ele se sentia seguro o suficiente para afirmar sua autoridade limitada. Ele estava suando, com o rosto manchado. Henry olhou para a sopa derramada, o vidro quebrado e o anel sobre a mesa. Então olhou para Sophie com puro desdém. Bennett, gritou Henry, o que você fez? Você causou uma cena com nossos clientes mais importantes. Eu te deixo sozinha por 5 minutos e você destrói a noite. Sophie recuou. Henry, o primeiro. Ela me bateu. Não foi minha culpa. Não me importa de quem foi a culpa. Henry sussurrou, baixando a voz para que as outras mesas não ouvissem, embora todos estivessem ouvindo. Você sabe quem era? Era Isabella Montgomery. Se ela tuitar sobre este lugar, estamos arruinados. Arruinados, e Sr. Sterling. E voltou para Sebastian, curvando-se profundamente, sua atitude mudando instantaneamente para bajulação obsequiosa.
Senhor Sterling, mil desculpas. Estou mortificado. Essa garota é nova. Ela é desastrada. Ela será demitida imediatamente. Nós pagaremos sua refeição, é claro. E o vinho? Ele se virou para Sophie, estalando os dedos. Pegue suas coisas, Bennett. Você está demitida. Saia do meu restaurante. Sophie sentiu as lágrimas finalmente escorrerem. Não era justo. Nada disso era justo. Ela precisava desse salário. Ela havia prometido à clínica que teria o dinheiro até sexta-feira. Henry, por favor, ela implorou com a voz embargada. Eu não fiz nada. Por favor, vá embora. Henry apontou para a cozinha. Ela fica, disse Sebastian. As duas palavras foram ditas calmamente, mas tinham o peso de uma âncora sendo lançada. Henry parou confuso. Senhor Sterling, agradeço sua gentileza. Você é realmente um cavalheiro, mas ela atrapalhou seu jantar. Ela é um risco. O único risco que vejo aqui é um gerente que não protege sua equipe de agressões, disse Sebastian, cruzando os braços. Ele olhou para Henry com a mesma frieza que usara com Isabella. Ela levou um tapa na sua frente. E sua reação é demiti-la. Bem, negócios são negócios, senhor, gaguejou Henry. O cliente tem sempre razão. Não quando o cliente é um criminoso, disse Sebastian, e não quando o funcionário é. Ele fez uma pausa, olhando atentamente para Sophie. Sebastian estreitou os olhos. Ele estava muito distraído com a discussão anterior para realmente olhar para a garçonete, mas agora, vendo-a de perto, o tom específico de seus olhos azuis, a maneira como ela segurava o queixo, a pequena cicatriz distinta logo acima da sobrancelha esquerda, uma lembrança veio à sua mente. Era uma lembrança de 12 anos atrás. Um funeral, um caixão fechado para um homem chamado Arthur Bennett, um arquiteto brilhante e mentor de Sebastian. E ao lado do túmulo, uma menina de 12 anos com cabelos loiros e a mesma pequena cicatriz, segurando uma bandeira americana dobrada. O coração de Sebastian bateu forte contra suas costelas. Ele olhou para o crachá dela. Sophie, disse Sebastian, sua voz mudando completamente. Não era mais a voz de um cliente. Era a voz de um homem que acabara de encontrar um fantasma. Sophie. Bennett. Sophie congelou. Ela olhou para ele. O medo foi substituído por um cansaço repentino e cauteloso. Ela enxugou os olhos. Sim, senhor. Seu avô, disse Sebastian, lentamente testando a teoria. O nome dele era Arthur? Arthur Bennett? Henry revirou os olhos. Quem se importa com quem é o avô dela? Senhor, por favor, deixe-me lidar com a equipe. Cale a boca. Sebastian gritou com Henry sem olhar para ele. Ele manteve os olhos fixos em Sophie. Ele era Sophie e engoliu em seco. Ela segurou a bandeja contra o peito como um escudo. Ela passou anos tentando se distanciar daquele nome, do legado do homem que morreu, deixando nada além de dívidas e uma complexa batalha judicial. Sim, Sophie sussurrou. Arthur era meu avô. Ele faleceu quando eu tinha 12 anos. Sebastian soltou um longo suspiro. Ele passou a mão pelo cabelo, olhando ao redor do restaurante L'Obsidian, o prédio, a arquitetura, as próprias paredes em que estavam. Henry, disse Sebastian, um sorriso irônico estranho tocando seus lábios. Você realmente não tem ideia, tem? Ideia sobre o quê, senhor? Perguntou Henry, enxugando o suor do lábio superior. Você está tentando demiti-la. Sebastian apontou para Sophie. Mas você não pode demiti-la. Henry, eu sou o gerente, senhor. Tenho o poder de contratação e demissão. Não. Sebastian o corrigiu. Você não tem? Porque você trabalha para o proprietário do prédio. O aluguel deste restaurante, na verdade, de todo o arranha-céu, é mantido em um fundo cego. O fundo Bennett. A sala ficou em silêncio novamente. Henry piscou os olhos, tentando processar a informação. O fundo Bennett. Sim, enviamos os cheques do aluguel para um escritório de advocacia em Delaware. O que isso tem a ver com essa garçonete? Sebastian olhou para Sophie. Sophie, você verificou sua correspondência recentemente ou falou com os advogados? Sophie parecia confusa. Eu não falo com os advogados. Minha madrasta cuida de tudo. Ela disse que não havia mais dinheiro. Ela disse que os prédios foram vendidos para pagar as dívidas do meu avô. É por isso que estou trabalhando aqui. Tenho que pagar as contas da vovó. O rosto de Sebastian ficou sombrio, uma expressão de pura fúria, muito mais intensa do que a que ele sentia por Isabella, cruzou seu rosto. Ele pegou o celular. Sua madrasta mentiu para você, Sebastian disse com a voz trêmula de raiva reprimida. Arthur Bennett não morreu endividado. Ele era meu sócio. Ele era dono de 40% deste quarteirão e deixou tudo para sua neta. Ele virou a tela do celular para Henry. Era um registro digital de escritura que ele havia acessado em segundos. Proprietário do imóvel. Arthur e Sophie Bennett Trust. Henry,
disse Sebastian suavemente. Conheça seu senhorio. Os joelhos de Henry realmente cederam. Ele agarrou o encosto de uma cadeira para se equilibrar. Ele olhou para Sophie, a garota com quem havia gritado, a garota que havia forçado a limpar banheiros, a garota que estava prestes a demitir, e seu rosto ficou sem cor. Senhorita Bennet, Henry gritou. Sophie olhou para a tela do celular. Os números na linha de avaliação eram tão longos que não pareciam reais. Ela não era apenas uma garçonete. Ela era, na verdade, a proprietária do restaurante onde acabara de ser agredida. Eu sou a dona deste lugar, Sophie sussurrou, a realidade caindo sobre ela. Você não é apenas a dona do restaurante, Sophie, Sebastian disse suavemente. Você é a dona do terreno em que estamos. E acho que é hora de termos uma conversa muito séria sobre sua madrasta. Mas primeiro, Sebastian olhou para Henry, que agora tremia violentamente. Acredito, disse Sebastian, que o dono do prédio talvez queira ter uma conversa com seu gerente sobre o status de emprego dele. Sophie olhou para Henry. Durante meses, ele a intimidou. Ele roubou suas gorjetas. Ele zombou da doença de sua avó. Ela endireitou a coluna. Ela abaixou a bandeja. A dor em sua bochecha ainda estava lá. Mas, de repente, parecia diferente. Parecia uma armadura de batalha. Harry, disse Sophie, sua voz surpreendentemente firme. Sim, senhorita Bennet. Qualquer coisa. Senhorita Bennet, gritou Henry, juntando as mãos. Sophie olhou nos olhos dele. Saia. O escritório dos fundos do L'Obsidian costumava ser um lugar aterrorizante para os funcionários. Uma sala apertada e sem janelas, onde Henri contava as gorjetas e repreendia as garçonetes por sorrirem muito pouco ou demais. Mas naquela noite a dinâmica se inverteu. Henri se foi, escoltado pela segurança, deixando suas chaves na mesa. Sophie sentou-se na cadeira giratória de couro, ainda vestindo seu uniforme manchado, com um saco de gelo pressionado contra a bochecha inchada. Sebastian estava parado perto da porta, falando em tom baixo e rápido ao celular, mobilizando sua equipe jurídica. Sim, ordem de congelamento. Imediatamente, todas as contas ligadas a Lydia Bennet. Não me importa que horas são. Acorde o juiz. Estamos diante de um desvio de fundos em grande escala. E mande uma equipe de segurança privada para o Hospital St. Jude. Quero que a avó de Sophie seja protegida agora. Ele desligou e se virou para Sophie. A sala parecia pequena demais para a magnitude da verdade que acabara de ser revelada. Sophie, disse Sebastian, suavizando a voz enquanto se ajoelhava ao lado da cadeira para não ficar muito acima dela. Precisamos ir. Ir para onde? Perguntou Sophie com a voz vazia. Ela ainda estava processando o choque. 10 minutos atrás, ela estava preocupada em pagar o aluguel. Agora, estava sendo informada de que era dona do horizonte. Tenho que terminar meu trabalho. Você não precisa mais polir talheres, disse Sebastian com firmeza. Vamos para a propriedade do seu avô, para a cobertura na Park Avenue. Sophie balançou a cabeça. Não posso ir para lá. Lydia, minha madrasta, me proibiu de voltar depois do funeral. Ela disse que me ver era muito doloroso para ela. Ela disse que a casa estava sendo executada de qualquer maneira. Não foi executada, disse Sebastian, cerrando os dentes. O Arthur Bennett Trust é o dono absoluto daquela cobertura. Lydia mora lá há 12 anos, rent-free, provavelmente gastando sua herança enquanto você esfregava mesas. Mas por quê? Sophie perguntou, com lágrimas nos olhos novamente. Por que ela faria isso? Ela é da família. Ela prometeu ao meu pai que cuidaria de nós. Dinheiro, Sebastian disse simplesmente, embora seus olhos revelassem uma compreensão mais sombria da natureza humana. O dinheiro faz as pessoas apodrecerem por dentro. Vamos, meu carro está lá fora. A viagem até Park Avenue foi silenciosa. O carro de Sebastian era um Rolls-Royce Phantom, um casulo de silêncio que os isolava das ruas barulhentas de Nova York. Sophie olhou pela janela, observando a cidade passar embaçada. Ela pensou em sua avó deitada em um quarto semi-privado em um hospital lotado, preocupada com o custo de cobertores extras. A raiva começou a crescer no peito de Sophie, substituindo o medo. Começou como uma faísca e se transformou em uma chama. Eles chegaram ao prédio, uma fortaleza de pedra calcária pré-guerra com um porteiro que parecia um general. Quando o porteiro viu Sebastian, correu para abrir a porta do carro. Sr. Sterling, boa noite. Não estávamos esperando você. Boa noite, Clarence, disse Sebastian. Sophie saiu do carro. O porteiro parou, olhando para o uniforme barato de garçonete e o hematoma em seu rosto. Ele não a reconheceu. E esta é? Perguntou Clarence, incerto. Você se lembra da neta de Arthur Bennett, não é? Perguntou Sebastian bruscamente.
Clarence apertou os olhos. Então, seus olhos se arregalaram. Senhora Sophie, meu Deus, faz uma década. Fomos informados. A senhora Lydia nos disse que você se mudou para a Europa. Não, Clarence, disse Sophie com a voz trêmula, mas ganhando força. Eu estive em Queens. Deixe-nos subir, ordenou Sebastian. A senhora Lydia está dando uma reunião do comitê de gala hoje à noite, avisou Clarence nervoso. Ela tem convidados. Melhor ainda, respondeu Sebastian. Eles pegaram o elevador privativo até a cobertura. As portas se abriram diretamente para o hall de entrada, e o som de risadas e cristais tilintando os recebeu. O ar cheirava a mentiras caras e arrogância. Eles entraram na sala de estar. Era um espaço magnífico, com janelas do chão ao teto, com vista para o Central Park. Cerca de 20 pessoas estavam se misturando, bebendo champanhe. No centro da sala, reinando, estava Lydia Bennet. Lydia era uma mulher que travava uma guerra constante contra o envelhecimento e estava vencendo com o uso intenso de cirurgias. Ela usava um vestido prateado e estava contando uma história para um público encantado. Então eu disse ao empreiteiro, se você não pode importar o mármore da Itália, não se dê ao trabalho de construir a casa da piscina. Lydia riu jogando a cabeça para trás. Lydia. A voz de Sophie cortou as risadas. A sala ficou em silêncio. Os convidados se viraram para ver a garota com um uniforme de garçonete sujo ao lado do bilionário Sebastian Sterling. Lydia congelou. Sua taça de champanhe inclinou-se perigosamente. Ela apertou os olhos e, por um segundo, um terror puro passou por seu rosto, rapidamente substituído por indignação. Quem deixou você entrar? Lydia sussurrou, dando um passo à frente. Sophie, o que você está fazendo aqui? E olhe para você. Você parece uma mendiga. Ela se virou para seus convidados com um sorriso falso e dolorido. Sinto muito, pessoal. Esta é a neta afastada do meu falecido marido. Ela tem problemas com abuso de substâncias. Ela sempre vem aqui procurando dinheiro. Os convidados murmuraram com simpatia. Ela está mentindo, disse Sophie entrando na sala. Suas mãos estavam fechadas em punhos ao lado do corpo. Eu não tenho problemas com abuso de substâncias, Lydia. Eu tenho 2 empregos. Trabalho 7 dias por semana. Segurança, gritou Lydia com voz estridente. Tirem-na daqui. Ninguém se mexe, anunciou Sebastian. Sua voz não era alta, mas carregava o peso da autoridade absoluta. Ele entrou na sala. Os convidados ficaram boquiabertos. Todos conheciam Sebastian Sterling. Sr. Sterling. O rosto de Lydia empalideceu. Eu não sabia que vocês se conheciam, mas isso é um assunto de família. Sophie não está bem. A única pessoa que não está bem aqui é você, Lydia, disse Sebastian friamente. Ele tirou um documento dobrado do bolso do paletó, a escritura digital que havia imprimido no carro. Ele o jogou sobre a mesa de centro. Ele caiu com um baque pesado em meio aos aperitivos. O que é isso? Perguntou Lydia com as mãos trêmulas. É um aviso de despejo, mentiu Sebastian com naturalidade. Tecnicamente era apenas uma escritura, mas o efeito era o que importava, e uma notificação de uma auditoria forense. Meus advogados estiveram analisando o fundo fiduciário durante a última hora. Parece que Arthur deixou os 50 milhões e este prédio para Sophie. A conta agora está vazia. Onde está o dinheiro, Lydia? A sala explodiu em sussurros. Isso é absurdo, Lydia gritou. Arthur morreu falido. Eu tenho sustentado esta família com meu próprio dinheiro. Sabemos das contas offshore nas Ilhas Cayman, Lydia. Sebastian blefou. Ele ainda não sabia, mas sabia que pessoas como Lydia sempre tinham contas offshore. A expressão em seu rosto confirmou isso instantaneamente. Sophie, Lydia gaguejou, virando-se para sua enteada. Sophie, querida, não dê ouvidos a ele. Ele está tentando confundir você. Eu guardei esta casa para nós. Eu estava protegendo você do fardo da riqueza até que estivesse pronta. Minha avó está morrendo, disse Sophie, com a voz embargada. Ela não tem dinheiro para comprar seus remédios para os rins. Tenho comido sobras de pão do restaurante para economizar dinheiro. E você? Você está construindo uma casa na piscina. Sophie se aproximou de Lydia. A mulher mais velha a superava em altura com seus saltos altos, mas Sophie se sentia com 3 metros de altura. Saia, disse Sophie. Você não pode me expulsar. Eu sou sua mãe. Você é minha madrasta e uma ladra. Saia agora. Lydia olhou em volta em busca de apoio, mas suas amigas já estavam se afastando, pegando seus casacos. Ninguém queria se associar a um desvio de dinheiro. Tudo bem. Lydia cuspiu sua máscara, caindo completamente. Fique com a casa. É um poço sem fundo de qualquer maneira, mas você vai se arrepender disso, Sophie. Você não tem ideia de como este mundo funciona. Você é apenas uma pequena serva, garota.
Lídia pegou sua bolsa e correu em direção ao elevador. Sophie ficou parada no meio da sala vazia e silenciosa. Ela olhou para a vista que seu avô amava. Seus joelhos cederam e ela afundou no sofá de veludo. Sebastian sentou-se ao lado dela, permitindo que o silêncio se instalasse. Acabou, disse ele suavemente. Mas assim que ele falou, seu telefone vibrou. Em seguida, o telefone de Sophie vibrou. Em seguida, o telefone do porteiro que acabara de entrar na sala vibrou. Sebastian olhou para a tela. Sua expressão escureceu instantaneamente. Não, murmurou ele. Não acabou. Ele virou a tela para Sophie. Era uma notificação de uma plataforma de mídia social. Um vídeo estava em primeiro lugar nas tendências mundiais. Título: A Verdade. O bilionário Sebastian Sterling ataca a mim e a sua amante. Garçonete me agride. Isabela não tinha ido para casa chorar. Ela tinha ido para a guerra. O vídeo era uma obra-prima de manipulação. Tinha sido filmado na parte de trás de uma limusine, provavelmente minutos depois de Isabela ter fugido do restaurante. A iluminação era fraca, projetada para fazê-la parecer vulnerável. Ela tinha bagunçado o cabelo e borrado o rímel para parecer que estava chorando há horas. No vídeo, Isabela olhava para a câmera com os olhos arregalados e aterrorizados. Oi, pessoal, sussurrou Isabela com a voz trêmula. Eu não queria fazer este vídeo. Eu realmente não queria. Mas estou com medo. Estou com medo pela minha segurança. Ela ergueu o braço. Havia uma marca vermelha fraca, provavelmente de onde ela havia se beliscado, ou talvez uma pequena queimadura da sopa, embora ela tivesse afirmado anteriormente que ela havia atingido seu vestido. Esta noite fui atacada, continuou ela, com uma única lágrima rolando pelo rosto. Fui jantar com meu noivo, Sebastian Sterling. Tentei falar com ele sobre seus problemas de raiva. Ele tem estado difícil ultimamente, controlador. Quando tentei sair, ele sinalizou para a garçonete, uma mulher com quem ele tem se encontrado pelas minhas costas, para jogar sopa fervente em mim. Sophie engasgou, cobrindo a boca enquanto assistia à tela na cobertura. Isso é mentira. É uma mentira completa. Isabela continuou na tela. Então, quando tentei me defender, ela me bateu. A garçonete me deu um tapa. E Sebastian, ele riu. Ele ficou do lado dela. Ele me jogou na rua como lixo. Eu só não sei o que fazer. Ele é bilionário. Ele controla a polícia. Ele controla a mídia. Sou apenas uma garota contra um monstro. Por favor, compartilhem isso. Não deixem ele se safar. O vídeo terminou. Os comentários passavam tão rápido que eram um borrão. Usuário 882. Meu Deus, pobre Bella. Cancelem Sebastian Sterling. Justiça para Bella. Encontrem aquela garçonete e arruinem a vida dela. Caçador da verdade. Sempre soube que Sterling era assustador. Comam os ricos. La La Land. Aquela garçonete está morta. Estamos indo atrás de você. Sophie deixou cair o celular. Ele bateu no tapete caro com um baque surdo. Eles me odeiam, Sophie sussurrou, com o pânico crescendo em seu peito. Milhões de pessoas acham que eu sou a amante. Acham que eu a ataquei. Sebastian se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade. Sua postura era rígida. Ela está jogando a carta da vítima. É a única carta que lhe resta. Ela sabe que se a verdade sobre o seu comportamento vier a público, os seus contratos publicitários desaparecerão. Por isso, ela atacou primeiro. Ela disse que você tem problemas de raiva, disse Sophie. Ela disse que estamos a ter um caso. Não importa o que é verdade neste momento, disse Sebastian com severidade. O que importa é o que se torna viral. E neste momento estamos a perder. O elevador tocou. Sophie se assustou, esperando que Lídia voltasse com uma arma. Em vez disso, era um homem de terno cinza elegante, parecendo desgrenhado, carregando uma pasta. Era Arthur, o chefe de relações públicas de Sebastian. Senhor, temos um problema, disse Arthur, sem nem mesmo parar para cumprimentá-lo. O preço das ações da Sterling Global caiu 4% no mercado após o fechamento. A diretoria está ligando. Eles querem uma declaração. E há paparazzi invadindo o saguão deste prédio. Eles sabem que você está aqui. Eles rastrearam seu carro. Como eles souberam? Sophie perguntou. Lídia, Sebastian percebeu. Ela deve ter dado a dica ao sair. Ela está trabalhando com Isabela. Elas têm um inimigo em comum agora. Nós. Sophie se levantou. Ela caminhou até a janela e olhou para baixo. 40 andares abaixo, a Park Avenue piscava com as luzes estroboscópicas dos flashes das câmeras. Uma multidão estava se formando. Não posso sair, disse Sophie. Não posso voltar para o hospital. Eles vão assediar minha avó.
Precisamos acabar com essa história, disse Sebastian, virando-se para seu gerente de relações públicas. Pegue as imagens de segurança do L'Obsidian. As câmeras cobrem perfeitamente a mesa 4. Elas vão mostrar Isabela batendo em Sophie primeiro. Vão mostrar o tapa. O gerente de relações públicas fez uma careta. Senhor, já liguei para o restaurante e as imagens sumiram. A sala ficou em silêncio sepulcral. Como assim sumiram? Perguntou Sebastian, sua voz baixando para um sussurro perigoso. O disco rígido foi apagado há 10 minutos, disse o gerente. Acesso remoto. Alguém com privilégios de administrador apagou os dados das últimas 24 horas. Sebastian fechou os olhos. Henry, o gerente, perguntou Sophie. Ele tinha as senhas, disse Sebastian. Eu o demiti, mas não confisquei o celular dele rápido o suficiente. Isabela ou Lídia devem ter subornado ele. Sem aquele vídeo, é apenas a nossa palavra contra a dela. E neste momento, ela é a queridinha da América. E você é a destruidora de lares malvada. Sophie sentiu as paredes se fechando. Ela tinha a cobertura. Ela tinha o dinheiro. Mas sua reputação estava sendo destruída. Então, o que fazemos? Sophie perguntou. Vamos simplesmente deixá-la vencer? Sebastian olhou para Sophie. Ele olhou para o hematoma em seu rosto, que estava ficando roxo escuro. Ele pensou na coragem que ela demonstrou ao enfrentar Lídia. Não, disse Sebastian. Não vamos jogar na defensiva, vamos jogar na ofensiva. Isabela quer um espetáculo. Sebastian desabotoou o paletó e arregaçou as mangas. Vamos dar a ela um show. Ela alega que é a vítima. Ela alega que não tem nada a esconder. Então, vamos convidá-la para uma entrevista ao vivo amanhã de manhã, na televisão nacional. Ela não virá, argumentou o gerente de relações públicas. Ela dirá que está muito traumatizada. Ela virá, disse Sebastian, com um brilho implacável nos olhos, porque vou oferecer a ela um acordo. Vou dizer a ela que se ela aparecer no ar e contar o seu lado da história, vou lhe dar o 10 milhões. Você vai pagar a ela? Gritou Sophie. Não, Sebastian olhou para Sophie. Vou prendê-la porque havia uma testemunha no restaurante que esquecemos. Uma pessoa que vê tudo, mas nunca é notada. Quem? O pianista de jazz. Sebastian disse que ele estava gravando sua apresentação. Seu celular estava apoiado no piano. O piano fica bem ao lado da mesa 4. Sebastian se virou para seu gerente de relações públicas. Encontre o pianista. Pague o que ele quiser pelo celular e marque a entrevista. Ele se virou para Sophie. Durma um pouco, Sophie. Amanhã você não será mais a garçonete. Você será a CEO da Bennett Trust. E vamos quebrar a internet. As luzes do estúdio do programa matinal eram ofuscantes. Do outro lado da mesa de vidro, Isabela estava sentada, parecendo frágil em um modesto cardigan bege, enxugando lágrimas secas. Milhões estavam assistindo. Eu só quero seguir em frente. Isabela fungou no microfone. Quero que Sebastian admita que me magoou. Quero que aquela mulher, aquela garçonete violenta, seja responsabilizada. O apresentador virou-se para Sebastian e Sophie. Sophie estava sentada ereta, vestindo um terno azul marinho feito sob medida que Sebastian havia providenciado para ela. Ela não parecia mais uma vítima. Parecia uma CEO. Sr. Sterling, disse o apresentador. O senhor alegou ter novas provas. É verdade que está oferecendo um acordo hoje? Estou oferecendo uma troca, disse Sebastian calmamente. Isabela, você alega que Sophie a agrediu. Você alega que eu fui abusivo. Se isso for verdade, pegue os 10 milhões de dólares que coloquei em custódia, mas se você assinar, estará jurando, sob pena de perjúrio, que sua versão dos fatos é verdadeira. Os olhos de Isabela brilharam de ganância. Ela estendeu a mão para pegar a caneta. Não tenho nada a esconder. Vou assinar. Espere, interrompeu Sebastian. Antes de assinar, você provavelmente deveria assistir à apresentação de um ângulo diferente. Ele acenou para a equipe de produção. A tela gigante atrás deles ganhou vida. Não era a filmagem da segurança. Era um vídeo em alta definição filmado de um ângulo baixo do banco do piano. O pianista de jazz estava gravando seu solo e perfeitamente enquadrada ao fundo estava o BS4. O áudio era cristalino. O público do estúdio ouviu a voz estridente de Isabela. Você não é nada. Você é uma serva. Eles a viram se levantar. Eles viram Sophie se desculpar. E então, em resolução 4K, viram Isabela se preparar e dar um tapa violento no rosto de Sophie. Isabela engasgou. Desligue isso. Isso é deepfake. Desligue. Continua, disse Sebastian. O vídeo mostrou o resultado. Mostrou Isabela jogando o anel. Mostrou ela sussurrando. Você acabou de fazer o pior inimigo da sua vida.
O silêncio no estúdio era ensurdecedor. A apresentadora olhou para Isabela com repulsa evidente. Isabela, disse a apresentadora, com voz gelada. Quer explicar? Isabela gaguejou, levantando-se. Isso é uma armação. Meu pai vai ficar sabendo disso. Seu pai está ocupado no momento, observou Sebastian, olhando para o relógio. O FBI acabou de invadir a cobertura da sua madrasta, Lídia. Acontece que o dinheiro do Bennett Trust não estava apenas desaparecido. Ele foi canalizado para o fundo de campanha do seu pai e para a sua agência de modelos. Acabou, Bella. Isabela olhou para a câmera, depois para Sophie. Pela primeira vez, ela viu Sophie não como uma garçonete, mas como a mulher que acabara de dar cheque-mate em toda sua vida. Isabela não gritou. Ela simplesmente desabou na cadeira, enterrando o rosto nas mãos enquanto a transmissão ao vivo cortava para o comercial. Nas semanas seguintes, o escândalo Sterling Bennett dominou as notícias. Lídia foi acusada de furto qualificado. Isabela perdeu todos os patrocínios que tinha, da Versace às marcas de chá dietético, e foi processada por difamação. Sophie não voltou a servir mesas. Ela assumiu o Bennett Trust, restaurando os edifícios do avô e pagando integralmente as contas médicas da avó. Ela manteve o L'Obsidian, mas com algumas mudanças. Contratou um novo gerente, deu um aumento substancial aos funcionários e baniu Henry permanentemente. 6 meses depois, Sophie estava sentada na mesa 4, não como garçonete, mas como cliente. À sua frente estava Sebastian. A mesa não balançava mais. Sebastian sorriu, levantando uma taça de Margot 98. Não. Sophie sorriu de volta, fazendo sua taça tilintar contra a dele. Está sólida como uma rocha. E essa é a incrível história de como um tapa revelou uma grande conspiração e transformou uma garçonete em multimilionária. Isso é que é karma instantâneo. Isabela achava que podia esmagar alguém só porque essa pessoa usava um uniforme, mas ela acabou perdendo tudo. Seu noivo, sua fama e sua fortuna. Isso só mostra que você deve tratar todos com respeito, porque nunca sabe com quem está realmente falando. O que você acha? A punição de Isabela foi suficiente ou ela deveria ter ido para a prisão junto com a madrasta? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Eu leio todos eles. Se você gostou dessa história de justiça feita, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para não perder o próximo drama louco da vida real. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.